fenômeno da abdução alienígena. Perante os olhos da psicanálise, da ciência que estuda o comportamento humano. Não da ciência dos astros. Sim, Claro. sim. Assim, chegando uma paciente pra você dizendo, Paula, eu acho que eu sou abduzida por alienígenas Frequentemente. desde criança, frequentemente. Como é que você... Isso já aconteceu pra começar com você? Isso Porque vai não. acontecer a partir de agora. Isso não. Tá. Mas já chegaram histórias, sei lá, aí aqui, né, é difícil, assim, de repente citar, Aham. colocar religião no meio, mas Não, de pode falar, pessoas que a galera- que recebem, né, Tá. entidades ou coisas assim, e aí elas chegam com esse relato, né, de coisas que elas viram, de coisas que elas veem. Tá. é, Então vamos do começar que elas por aí. passam, Vamos enfim. pelo lado espiritual, então. Claro. Tá? Que você já... Mas dá no mesmo, viu? Eu Pra acho você que é a mesma coisa. Pra mim é. Porque assim, o que a gente precisa entender, a primeira coisa que eu tentaria entender, que aqueles símbolos significam para aquela pessoa. Uma pessoa que chega dizendo que foi abduzida, eu preciso entender o que ela quer dizer com isso. Então, até quando uma pessoa chega dizendo que ela tem bipolaridade, por exemplo, eu preciso entender o que ela quer dizer com isso, porque às vezes ela chega com um diagnóstico dizendo, olha, eu sou isso aqui. Tá. E o eu sou não é muito bom para o psicanalista, porque ele prefere entender o que você está e por que você está daquela maneira, né? Não é uma coisa eterna. Ninguém é. Não define como se você. ninguém fosse. Tá. A gente tem, claro, aquilo que é nossa espinha dorsal, né? Mas assim, mas tem aquilo que está em volta, que às vezes está lá por causa dos seus pais, Tá. por causa de coisas que você ouviu. E quando a gente fala de eu vou chamar de alucinações, né? Pode chamar, ninguém vai ficar ofendido, porque a galera sabe que a gente sempre bota todos os ângulos. Minto, vai ter uns 3 vão falar, essa mulher não entende nada. Não sei o que, É um absurdo, mas tudo bem, Solta a gente sua já trabalha raiva. com internet, a gente já Isso, faz sabe. parte. Mas Pode falar, pode é a falar, visão pode da falar. Paula a partir da psicanálise, desses fenômenos. Então, quando uma pessoa chega dizendo isso, eu geralmente vou tentar traçar o perfil dentro da neurose, psicose ou perversão. Neurose, psicose. Neurose, psicose ou perversão. Você pode explicar Que rapidamente? são as 3 divisões psíquicas dentro da psicanálise. Tá? Então, a pessoa, todo mundo seria ou neurótico, psicótico ou perverso. Ih, vai começar Tá? agora. Daqui a pouco, até o final do programa. Então, Eu e você vão estar com alguma tag. Alguma tag vai estar. Vamos ver. Vamos lá. Neurótico. Qual é a nossa caixinha aí? Fala aí. Tá, psicótico ou perverso. ou perverso. A pessoa pode ser as 3? Pode ser pode ter uma mistura aí. Caraca. Pode ter uma mistura. Mas o neurótico, ele é o que a gente chama de mais usual, assim, né? Assim. O Woody Allen. É que ele tá sempre achando, tudo é um problema, tudo é... ele aí seria obsessivo, né? Tá, com ele certeza também é tem neurótico, mas aí já seria neurótico compulsivo, obsessivo. tá. Mas, assim, pensando nesses símbolos, né? Nesses signos, enfim, as pessoas dizendo que elas viram essas coisas ou que foram abduzidas e tal. Eu parto para entender o que ela tá querendo dizer com aquilo. E se aquilo leva a algum sonho, a algo que ela imaginou, algo que ela leu, algo que ela viu em algum lugar, porque tem uma coisa muito interessante na psicose, que é uma pessoa nunca vai alucinar com algo que ela não conhece. Tá. E se ela tem, por exemplo, uma questão religiosa muito forte na família, e isso, ou ela gostaria de ter tido uma ligação religiosa na família e ela não teve, então ela vai para esse lado mais religioso. Muitas vezes tem muito mais a ver com o jeito que ela lida com a família dela, com esse passado dela, que ela não aceitou e ela está tentando ressignificar. Então, muitas vezes é uma maneira de recontar o que aconteceu, o que ela viu, de uma maneira que ela consiga se conectar melhor, entende? Sim, algo que seja menos doloroso. E às vezes ela usa de símbolos para isso. Vê se eu tô no caminho correto. Então, uma pessoa que chega pra você e fala assim, eu sou abduzida, acho que sou abduzida por alienígenas desde criança, e eles fazem experimentos ginecológicos comigo.
existem alguns casos e observações do pessoal da sua área que vão falar, essa pessoa provavelmente sofreu ou sofre algum tipo de abuso do pai, se for uma menina no caso, né? E Não necessariamente. Mas... desculpa, claro, um menino ou uma menina que foi abusada pelo pai, claro, tem abuso materno, evidentemente. Às vezes o abuso nem aconteceu, mas se ela se sentiu invadida, talvez já seja o suficiente para significar coisa de outro jeito. Ela tá então fabricando uma realidade lúdica, uma realidade lúdica é brabo, mas uma fantasia. Não, mas lúdica faz, Eu escrevo tão bem. Eu sem querer, eu crio assim umas frases que ficam eternizadas. Eu agradeço vocês por terem me observado, porque às vezes a genialidade é assim, ela vai rápido. Entendi. Mas, então ela cria essa realidade lúdica, porque ela é mais confortável, ainda que seja pesada, do que um abuso. É uma maneira de recontar a sua história, né? De um jeito que você consiga lembrar, de um jeito que você consiga entender, né? Assim... Por isso, por exemplo, na psicanálise, não importa muito se o paciente está mentindo. Porque ele tá pagando, sempre... Tá legal. Errei? Mente aí, garotão. Vamos ficar 10 anos aí. O problema é seu. Vambora. Tá mentindo. Tem um aluguel pra pagar. Não, porque sempre existe alguma verdade naquilo que a pessoa conta. E, geralmente, as mentiras, elas são... recorrentes, assim. Tá. Tem algum elemento que sempre volta, né? Então, assim, tem um exemplo bom disso, e uma tática que a gente usa, né, na psicanálise é pedir para a pessoa contar o sonho dela, quando ela estiver contando um sonho, 3 vezes. Que aquilo que vai chegar só na terceira vez que ela conta é porque ela recalcou num primeiro momento. Então, ela não conseguia lembrar, ela não queria lembrar, e às vezes é o que é mais importante. É o que tá mais escondido ali. Caraca, faz total sentido. Tá. Pô, mas eu fico pensando, a gente tá falando, construindo aqui uma história, né, de que às vezes uma pessoa, seja uma criança, um adolescente, ou até um adulto também, mas ele passa por um trauma. Esse trauma, às vezes, nem é tão grande quanto um abuso real. Às vezes não é um trauma tão grande. E ele cria essa realidade alternativa na cabeça dele para poder lidar melhor ou até, explicar o que ele tá sentindo, porque ele não consegue entender o que ele tá sentindo ali. Exatamente. É isso, é pra esse caminho que a gente tá seguindo. E às vezes ele faz uma conexão com algo que ele viu, entende? Sim. Assim, ele, sei lá, tava passando por alguma coisa horrível e tava passando um filme de ficção científica na TV. Então ele, de alguma maneira, conectou o acontecimento. Então ele se viu ali, de alguma forma, ele conecta com alguma coisa que tá no ambiente. Então, a cor, geralmente, a gente também fala bastante sobre cor, da pessoa lembrar das cores do sonho. O que essa cor significa para você? O que você consegue lembrar quando você pensa nessa cor? Qual é a primeira coisa que vem na sua mente quando você pensa nisso, entendeu? É a famosa mágica do martelo vermelho. Sim. Para quem não tá familiarizado, esses, né, programas de TV aí que a gente vê, que o mágico adivinha qual é o objeto que a pessoa pensou. Tipo mentalismo, né? Mentalismo. Só que, na verdade, esse cara botou pra essa pessoa ver um martelo vermelho em algum momento. E aí o martelo vermelho é uma coisa que marca na cabeça de alguém. Sim. É comprovado cientificamente, enfim. Ou tem certos padrões que a sociedade... Todo mundo pensa no martelo vermelho. Por quê? Porque passava um desenho animado nos anos 80, 90, que tinha um personagem assim... Sei lá, tô aqui pensando, mas entendi o que você quis... O que você quis dizer. Então, no caso, uma pessoa abduzida ou que diz que, sei lá, recebe uma entidade, você trata dessa forma. Você vai investigar se ela, na sua visão, se ela está tentando sobrepor esse trauma com essa fantasia. E às vezes também a gente não pode descartar o simples fato de ser uma necessidade de atenção, né? Ela vai chegar lá, a gente ouve muito assim, nossa, olha... Você é psicanalista, mas eu não posso fazer análise porque eu vou chegar lá e, nossa, o que eu contar vai ser incrível. Você vai deixar de ser analista, porque eu vou... E, cara, na verdade, vocês não têm ideia do que a gente ouve lá, entendeu? Sim. Então, Meu assim... Deus. Então, às vezes, a pessoa realmente ela tá querendo
atenção, ou se sentir especial de alguma forma, ou achar que algo, sei lá, ela tem algo de diferente. Sim. Então, tem muita coisa que pode ser, né? E eu não descarto até o fato de haver algo que a gente não conhece. Sim. Então, você puxou isso agora. O que eu gosto do nosso trabalho é... Eu sempre tendo a falar isso. As coisas, elas podem existir simultaneamente. Eu também acho. Né? Porque, por exemplo, a gente trouxe aqui, foi semana passada, o Dr. Gatti. Dr. Arthur Gatti, que é cirurgião de cabeça. Programinha dele aqui. Isso. Nosso amigo cirurgião. E ele se tornou meio que um Fox Mulder lá da região dele, porque os casos que ninguém consegue explicar, câncer que desaparece, implantes alienígenas, curas... implante alienígena não. Objetos esquisitos que não deveriam estar objetos estranhos. Objetos estranhos que não deveriam estar dentro do olho ou aqui atrás. Dentro do crânio. Objetos também que não são reconhecíveis. Não. São, tipo, quando ele bota para fazer a análise, no programa, você que tá aí curioso, ele mostra a análise de um dos objetos que foi tirado de uma paciente dele, que é um objeto, cara, que o corpo não produz. Exato, isso que eu ia falar. Não faz sentido o corpo, desculpa só para explicar, não faz sentido o corpo produzir. E para ele ser feito, ele precisa ser forjado, porque ele tem mais de 9 ligas diferentes de ferro. Tem, por exemplo, esses são os casos que ele julga interessantes. Justamente isso que o 3D completou comigo aqui. Porque existem casos de pessoas que aparecem para ele que ele mesmo, sem ter a sua expertise, mas sendo alguém da área da saúde, lidando com paciente, ele saca que é uma pessoa narcisista, uma pessoa que está procurando atenção. Eu tenho um implante alienígena porque eu sou a luz das estrelas. Eu sou a semente do cosmos que vai repopular Marte quando o Elon Musk fincar a bandeira do Trump, entendeu? Aí tu saca, tipo, essa pessoa tá... fantasiando uma parada. Agora, nesses casos que ele trouxe aqui, tá muito bom o programa dele, que você tem objetos, tô usando esse exemplo, né? Objetos que o corpo não produz naturalmente, que não tem marca de entrada, ou que estão em locais que... por onde... seriam inacessíveis. Exato. Esse é o tipo de ufologia ou de investigação paranormal, que seja, que eu particularmente gosto mais. Porque você cruza com por exemplo, uma terapeuta, você traz um médico e os caras falam, brother... não tem como. Tá estranho. Tá estranho. Tá esquisito. Ou então você começa a investigar, tratar a vida da pessoa e não consegue encontrar, por exemplo, esse trauma, essa coisa que ela tá tentando sobrepor. Então, às vezes eu vejo as pessoas falando assim, então a Paula está até adereçando a sua preocupação. Então ela tá dizendo que tudo que é misterioso, então, as pessoas estão mentindo. De jeito nenhum. Mas tem muita gente que mente. Tem. Não tem como a gente negar. Eu lembro de umas pessoas que falavam, acho que aparecia muito isso nos anos 80, 90, que elas choravam sangue, né? Tinha umas cristal, coisas assim, sangue, cristal, aparecia isso. Sim. Falava, mano, aí depois você descobria que a pessoa tava de fato colocando, né? Vai rolar.